paz do Senhor. Amém. Bom, todo mundo aí no feriadão, descansando, no churrasco. Aí a vida tá boa. Irmão, nós vamos começar uma série aí até o final do ano. Nós fizemos os cálculos, temos 6 terça-feiras aí, para estarmos aí ministrando sobre dons espirituais e dons ministeriais, né? A gente não tem muita, às vezes a gente fala sobre esse assunto, a gente fala, aí eu já me lembro que a gente já tratou desse assunto aqui há algum tempo atrás, não me lembro quando, mas eu já sei que nós tratamos, mas a gente tem que sempre trazer à memória que a gente esquece com uma facilidade as coisas, né? Principalmente a Bíblia, né? Coisa ruim a gente não esquece de jeito nenhum, mas a Bíblia, Jesus, fala uma vez, fala 50 vezes, daqui a pouco você esqueceu, mas aquele salgadinho que o cara te roubou na quarta série, meio-dia, 2 não esquece. Eu poderia até esquecer, mas não que eu tenha uma mágoa de você nem nada, mas é assim. Amém? Hoje nós vamos falar de dons de poder, né? É o dom que todo crente gosta, né? Mas a partir de hoje você não vai gostar mais não. Deixa eu falar, né? Amém? 1 aos Coríntios, a carta de Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 12, do verso 1. Nós vamos ver o verso 1 e depois o 9. Amém? Todos encontraram? Quem não encontrou, está aqui no telão aqui. Nosso irmão ali dos teclados. Diz assim, sentados meus irmãos. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais. Mas eu vou tentar de novo. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Versículo 9. A outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar. Senhor, em nome de Jesus, nós temos a Tua palavra é santa, poderosa e é digna, Senhor, de toda aceitação. Nós estamos aqui, ó Pai, pedindo, Senhor, nessa noite, que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar. Na realidade, Senhor, venha fazer, ó Pai, porque por nós mesmos nada podemos fazer. Essa noite, ó Pai, eu te peço que o Teu Espírito Santo guie, Senhor, a minha vida, guie, Senhor, os meus lábios, Senhor, e guie, Senhor, ó Pai, a Tua palavra ao meu coração, porque assim, ó Pai, como nós conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor, faz-nos bem, assim também nós esperamos, ó Pai, que a Tua igreja conheça, e que nós, ó Pai, não sejamos como o apóstolo Paulo nos diz, ignorantes a respeito de certos assuntos, principalmente da palavra de Deus, e nós sejamos aptos, ó Pai, a ensinar, aptos, ó Pai, a oferecer um culto racional a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Às vezes se fala de dons de poder, né? Muita gente gosta dessa vertente da igreja, que são os dons de cura, o dom de fé, os dons de maravilha. São dons que, diferentemente do que alguns outros, esses dons fazem com que algo aconteça imediatamente, na mesma hora, né? E tipo, não é um dom que você vai esperar daqui a 1 ano, 2, não. São algo que acontece, tipo, você ora e aquele momento, naquele exato momento, acontece. E quando a gente fala de dons, né, de uma maneira superficial, quais são os dons que a igreja mais procura, irmãos? Teoricamente, profecia. Todo mundo quer profetizar. Você já imaginou se a igreja fosse todo mundo profeta, irmãos? Seria uma bênção.
como Paulo diz, né? Mas teria que, assim como para pregar, não ia profetizar uma vez por ano. É tanta gente para profetizar que não teria ninguém para pregar. Mas quando a gente fala dessa condição de dons e tal, tem dois lados específicos, tem dois lados bem contraditórios. Tem as pessoas que querem buscar os dons, e tem pessoas que recebem o dom e não querem o dom. Entende isso? Eu não. Mas é assim. Tem gente que vive louco para ter um dom de poder, ter o dom da fé, ter o dom da cura, e não recebe. Tem gente que tem o dom da cura, tem o dom da fé e não quer. Por quê? Porque todo dom, toda ferramenta entregue na mão de servos de Deus, ele tem que ser usado. E todo dom, ele traz uma responsabilidade que eu e você, muitas vezes, não queremos ter. Porque se você, é como as pessoas que se batizam, as pessoas, quando elas se batizam, os primeiros dias depois do batismo, parece que a vida dela vira um inferno, vira tudo de perna para o ar. Estava tão bem, estava rindo, estava alegre com Jesus, mas se batizou, parece que virou tudo. Assim também, irmãos, são pessoas que são usadas por Deus, que têm dons de Deus. Essas pessoas, elas acabam pagando um preço maior do que as pessoas que não têm. Aí você fala, não é verdade. Não, tem certeza? Elias, Eliseu, vamos lá, Isaías, Jeremias, eu posso parar por aqui, Estevão. São pessoas que tinham o poder de Deus sobre as suas vidas, mas que por ter este poder de Deus, existia assim, grande perseguição, grandes acusações e a grande responsabilidade de carregar aquilo que Deus lhe entregou. Então, quando a gente falar de dons aqui, tome muito cuidado com o que você pede para Deus. Porque a gente pede, Paulo nos ensina, peça conforme a sua fé. Porque se você não tiver fé, meu irmão, não peça, porque você vai ter problema. E as pessoas acham que isso é brincadeira. Não é brincadeira. A Bíblia, ela é bem clara e bem coerente. Você está falando para ninguém pedir dom, para ninguém orar, falar em línguas, falar em mistério. Eu não falei isso. Eu falei, toma cuidado com o que você pede. Porque quando você recebe, você vai ter uma certa cobrança extra. Você vai ter que pagar mais um pedaço. Se a sua vida já tem alguns problemas, quando você tem um dom lá de cura, o seu problema aumenta um pouquinho. Por quê? Porque o inimigo não vai deixar você em paz. Ele já não te deixa. Mas quando você tem um dom em específico, ele não te deixa duas vezes. Então, quando Paulo escreve aqui, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos dons espirituais. E aí ele vai tratar desse assunto, depois vamos ter mais aqui. E eu vou falar desses específicos de poder, porque são dons que faz com que a pessoa se torne extremamente sensível à voz de Deus, mas também faz com que essa pessoa possa cair na própria soberba, se torna arrogante. Eu tenho o dom de curar, então sou eu. Se eu não pôr a mão, você não anda. Eu sou mais importante. E aí o fruto do Espírito desaparece e esse dom não serve para nada. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque as pessoas acham que falar em línguas, profetizar,
Orar por enfermos e eles serem curados garante salvação. Não garante. O que garante salvação é mudança de vida através dos frutos do Espírito, como está descrito em Gálatas 5. Se o dom manifesta o poder de Deus, o fruto do Espírito manifesta a salvação de Deus. Então a gente vai tratar aqui de fé. Se eu perguntar aqui para você, eu garanto que todos nós temos fé. Tem, não tem? Tem. Alguma coisa você tem de fé. Você já não fez? Quem é que já fez aquela raspadinha lá? Lembra quando o governo do estado de São Paulo dava raspadinha lá? Você ia lá no mercado, não tinha troco, ele dava uma raspadinha. Aí você passava a moedinha. Você, eu espero que eu ganhe. Fé. Você nunca ganhou. Mas é fé. Né? Tipo a pessoa que faz aposta na loteria. Fé. Uma hora eu ganho. Também nunca ganhou. Né? Então a gente, um pouco de fé, todos nós temos. Mas quando a gente fala de fé, no sentido de dom espiritual, ela é um pouco diferente da que nós temos no nosso dia a dia. Se a gente abre a Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 1, vai dizer que a fé é a firme esperança daquilo que nós não vemos, esperamos. Então, se a fé é isso, é algo que eu não estou vendo, como é que a gente pratica essa fé? Se a gente pega a história de Eliseu, lá quando ele enfrenta os 400 profetas de Baal, ele pega, chama o povo, chama os reis, chama todo mundo e fala: olha, é o seguinte, vocês andam meio cocheando entre dois pensamentos, vocês não sabem a quem quer seguir. E hoje nós vamos fazer um teste. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. Se for Baal, segue. Se for Deus, se for Jeová, segue. Isso é fé. E às vezes eu paro para ler as histórias de Eliseu e falo: meu, Elias, Eliseu, será que ainda tem alguém com a fé daqueles homens ainda hoje em dia? Porque ele faz aquilo lá, e os profetas de Baal, ele falou: pode começar vocês, que são muitos, são 400, sou eu sozinho aqui, não vai resolver muito não. E as pessoas ficaram lá se cortando, gritando, e etc, etc, do meio-dia, das 8 da manhã até as 2 da tarde, e Elias começou a zombar dele: seu Deus deve estar dormindo, deve estar ocupado, deve estar pescando, foi pagar a conta, né? Clama mais alto. E aí eles cansavam, aí ele falou: agora traz aqui, que nós vamos orar agora, eu vou falar com o meu Deus, o Deus de Israel. E a Bíblia reforma o altar, renova o altar, joga água em volta, põe a lenha, molha, enche de água, e aí ele ora: Deus, se eu sou teu servo, e tu és o Deus de Israel, manda fogo neste lugar. Aí a Bíblia diz que desceu fogo, queimou o holocausto, queimou a lenha, queimou a pedra, queimou a água, queimou tudo que tinha por perto, e todo mundo caiu com o seu rosto em terra, dizendo: só o Senhor é Deus de Israel, só o Senhor é Deus de Israel. E aí a gente pensa que este homem que tinha essa fé, que tinha este mover, que tinha essa intimidade com Deus, ele vai, daqui a alguns minutos, ele vai ter uma grande surpresa, porque as pessoas não achavam que só Deus era Deus de Israel. É o contrário, as pessoas não estavam nem aí para Deus, voltaram com suas vidas, ele ficou indignado, ficou triste, ficou abatido. Por quê? Porque ele tinha fé. Deus se manifestava através da vida dele, mas isso significava alguma coisa para alguém que estava ao seu lado? Não. E a gente sempre brinca, né? Milagre não faz ninguém se ir para o céu, irmãos. Não faz. Infelizmente não faz. Então, quando a gente fala de fé aqui, Paulo está tratando de fé, é uma fé que é sobrenatural. Porque existe a fé natural. O que é a fé natural? A fé natural é aquela que nós vemos, reconhecemos Deus através da natureza. Por exemplo, a gente olha um pássaro e ele tem milhares de cores. A gente fala: só Deus pode fazer algo dessa maneira. A gente vê uma flor, né, que ela tem um perfume que é algo assim sobrenatural, maravilhoso.
maravilhoso, e a gente, naquele momento, a gente olha e fala: só Deus pode fazer algo assim. Aí a gente, quando a gente olha disso, isso aí é uma fé que a gente reconhece Deus através da sua criação, através da sua obra, através da sua magnitude, e a gente consegue enxergar Deus através dessas obras. Quando a gente levanta de manhã e vê o sol se levantar, né, de madrugada, a gente vai trabalhar. Quando a gente vê uma paisagem bonita, quando a gente vê algo sobrenatural acontecendo na natureza, a gente acaba reconhecendo que Deus está naquele lugar, que foi Deus que fez aquilo e não há como outra pessoa fazer. Isso é uma fé natural. Então a gente reconhece Deus através daquilo que Ele fez. Então, se a gente pegar e olhar para isso, a gente pode encontrar Deus como os gregos encontravam Deus na filosofia. Eles não conheciam Deus, mas eles sabiam que existia um Deus que fez todas as coisas. Então, vamos abrir lá em Romanos, capítulo 1, o verso 19 e 21. Você está em Coríntios, volta aí uma folha para trás, aí você já está em Romanos. Romanos 1, 19 a 21. Diz assim: aqui Paulo está descrevendo que exatamente eu falei para vocês. Visto que o que é de Deus se pode conhecer neles, se manifesta porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder e sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, pois tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus raciocínios foram fúteis e seu coração insensato se obscureceu. Paulo estava tratando aqui dos filósofos gregos, daqueles homens que eles conheciam Deus, sabiam que foi Deus que criou, olhavam para o arco-íris e via que era Deus que tinha feito aquilo, e mesmo assim eles não obedeciam a Deus, e mesmo assim eles não tratavam Deus com o devido respeito, né? Então, toda vez que você fala de fé, a fé natural, qual é a fé natural? É a fé que você consegue encontrar Deus na sua criação. Nunca esqueça disso. E nós temos a fé salvífica, né? O nome meio, mas é fé salvífica. Qual é a fé salvífica? É aquela que vem da proclamação do Evangelho. Esta fé nos leva a receber a Cristo como nosso Senhor e Salvador. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa fé que você tem em Cristo, que eu tenho em Cristo, como é que ela chegou até você? Como é que essa fé salvifica, essa fé que salva, chegou até você? Através da pregação da palavra, através do ouvir a palavra de Deus. Não existe salvação sem cruz. Não existe fé em Jesus sem a pregação da cruz. O Evangelho, ele é pregado e ele gera fé em mim e em você. Às vezes você chega aqui nesta casa de oração ou em qualquer outra casa de oração que se pregue a palavra de Deus, você chega numa situação cansado, abatido, fadigado, de todas as formas, e aí você ouve a palavra de Deus, você escuta essa palavra, você recebe uma injeção de ânimo, você recebe o dunamis de Deus, que significa o poder de Deus, aí você sai daqui com fé para acreditar que Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário e que você é salvo por essa ação.
Então essa fé, ela vem pela cruz, ela vem pela palavra, pela pregação da cruz, né? Em Romanos 10, né? Você está aqui em Romanos, vamos lá ler um pouquinho de Romanos. Em Romanos 10, do 13 ao 15, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então Paulo está dizendo aqui, a fé que você tem em salvação, ela vem pela palavra, não tem outra. Eu entrei na igreja, achei bonito e me converti. Não, você entrou na igreja e a palavra de Deus fez o efeito de você ter fé, porque até então nós não tínhamos fé, né, de acreditar, de confiar que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Então essa fé que você tem de salvação, ela vem pela palavra, não é dom. É a palavra que foi pregada, o seu coração aceitou, a mensagem da cruz entrou e você entendeu que a cruz salva. Aquele ato de cruz tem poder para te salvar, e aí você recebe a graça de Deus em Efésios 2:8. Aí você entende, quando Paulo escreve aos Gálatas, do fruto da fé, que é outra coisa, não tem nada a ver com o dom de fé. O fruto da fé é a elevadíssima confiança em Deus, de se colocar a vida a partir de uma íntima comunhão com o Espírito Santo. Então, quando Paulo fala lá, o fruto do Espírito é fé, este fruto aqui significa íntima comunhão com Deus e com o Espírito Santo. É Gálatas 5:22. Então, o fruto da fé não é dom, é fruto. É fruto de comunhão. Eu tenho tanta comunhão com Deus. É como você que é casado, né, com a sua esposa, e você conhece tão bem o seu cônjuge, que você tem uma perfeita comunhão com ele. Ou o pai, a mãe, que tem uma perfeita comunhão com o filho, né, que é aquela que não tem atrito, que não tem erro. Então eu tenho uma elevadíssima confiança em Deus, porque eu confio, eu conheço, eu tenho intimidade com Deus. Isso é fruto da fé. Mas o dom da fé é uma coisa interessante, porque a gente fala de fé, mas a gente não tem esse dom, e não é todo mundo que vai ter. Então, às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho fé nenhuma. Não, você não tem esse dom aqui, mas a fé de que salva em Jesus você tem. A fé de comunhão com Deus, o fruto da fé, você tem. O que você não tem é esse dom de fé de fazer coisas sobrenaturais. Então, quando ele fala de dom de fé, ele está dizendo assim, diz respeito a uma fé sobrenatural que capacita o indivíduo crente crer em Deus para realizações de sinais miraculosos, extraordinários, como cura de doenças, ressurreições de mortos ou a realizações de coisas impossíveis pelos meios naturais. Isso é dom de fé. Quem é que já ressuscitou um outro aqui, irmãos? Ninguém? Quem é que já viu um paralítico andar aqui, irmão? Já vi. Nunca viu? Já viu uma pessoa chegar numa cadeira de roda? A pessoa que estava lá orou por ele,
já era um adolescente, um jovem já, uns 25 anos. Ele pegou e saiu andando, correndo, glorificando a Deus. Eu já vi ressuscitar uma criança. Você já viu ressuscitar uma criança? Esse eu ainda não vi, não. Na igreja onde Jesus me recebeu, me aceitou. Viu? Uma vez eu vi uma coisa incrível, irmãos. Tipo assim, o que é a fé? Eu vi, tinha uma cruzada dessas de evangelismo. Antigamente tinha bastante, hoje em dia não tem mais. Mas antigamente tinha bastante cruzada de evangelismo. Veio um pregador, ele ministrou, ele estava lá no ginásio da Portuguesa, ali perto do Tietê. E eu estava lá aquele dia. E ele pregou e falou: olha, Deus está trocando todos os dentes da boca de uma pessoa aqui. Gente, eu pensei comigo, né? Falei, isso é trocar os dentes? Pra quê? Tem dentista por aí? Tem dentista pra caramba, aí tem aparelho que deixa, você vai torcendo lá, vai colocando no lugar de novo lá. E aí eu falei, pensei comigo, né? Naquele tempo eu tava lá, né? Eu falei, gente. E aí passou o tempo, aí a pessoa perguntou de novo: quem foi a pessoa que Deus trocou todos os seus dentes? Levantou uma pessoa lá no meio lá, os dentes dele pareciam dentes de marfim, brancos, perfeito, não tinha esse negocinho que eles passam aí agora, não tinha nada. Os dentes do cara foram todos trocados. Aí você fala, mas por quê? Eu sei lá, o cara pediu. Ué. Cada um pede o que é importante. Ele pediu para trocar os dentes, Deus trocou os dentes dele. E eu achei isso muito interessante, porque são coisas assim que a gente conta, se a pessoa fala, isso é verdade? Você pode acreditar ou não. Ou não. A opção é tua. Então, quando a gente fala de dons de fé, tipo assim, de coisas impossíveis, naturalmente falando, quando você olha assim por dom de fé, você olha, pega a história de Moisés. Quando Moisés olha para trás, vê Faraó. Quando ele olha para frente e vê o mar, o povo inteiro começou a dizer: agora eu vou morrer, você tirou a gente do Egito para morrer aqui. E ele diz, e Deus fala para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. Irmãos, eu duvido que se você estivesse lá, você falaria isso. Por quê? Porque tinha um mar na sua frente, meu amigo. Você não ia falar. E aí Moisés vai e toca lá, Deus fala, toca com o cajado no mar e o mar vai se abrir. E a Bíblia diz que abriu. O mar se abriu e eles passaram a seco. É importante, mas chega lá no final, lá aí você vai encontrar, a Bíblia diz que Miriam cantou e o povo se alegrou. Mas do lado de cá, quando o mar estava fechado, queriam apedrejar Moisés. Então a gente, olha, a fé é isso. Moisés, era inimaginável alguém fazer aquilo na natureza. Era inimaginável o mar se abrir. Moisés foi lá e tocou e o mar se abriu. Então, quando a gente fala de fé, a gente está falando de coisas sobrenaturais. Não é você uma dor de cabeça. Não. É algo extremamente fora do comum. Então, quando a gente pega a história lá, você pega, vamos abrir Mateus capítulo 17, verso 20, né, falando de fé. Jesus aqui trazendo uma palavra para os seus discípulos. Jesus lhe respondeu: por causa da vossa pequena fé, em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada vos será impossível. Então, quando a gente lê essa história aqui, Jesus está falando: olha, você tem que ter fé. É todos que têm fé? Os apóstolos tinham fé? Não. Porque quando prenderam Jesus, foi cada um para o seu lado.
Quando Pedro entrou lá no barco, lá, eles começaram a andar, eles fizeram o quê? Começaram a ficar desesperados, gritando: socorro, me ajuda, pelo amor de Deus. Fizeram campanha nos 7 dias, campanha no monte, campanha no vale, campanha no brejo. Que? Não tinha fé não, irmão. Não tinham. E aí eles vão lá, quando Jesus chega no barco, Jesus olha para eles e fala: homens de pequena fé. Mas, irmãos, quem é que tem fé para falar para o mar ficar quieto? Se a gente, eu até brinco lá na minha casa, quando eu tinha minha cachorrinha, nem ela me obedecia. Eu falava: fica, ela vai. Eu falava: vai, ela fica. Então, isso é um dom sobrenatural de você olhar para uma situação que não tem solução, você falar: em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E você ter a certeza, a plena convicção que isso vai acontecer. Isso é fé. É como que se você já dissesse, já saísse sabendo qual é o resultado daquela situação. Se você pega lá a história de Pedro, né, e João subindo ao templo, quando eles encontram aquele homem que estava lá na porta de Formosa há 37 anos, se não for meu engano, e ele está lá, né, essa história está lá em Atos capítulo 3, o verso 6 e 8, e Pedro olha para aquele homem e diz: olha, em nome de Jesus, não tenho nem ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aquele homem, a Bíblia diz que os tornozelos se firmaram, e ele se colocou de pé, e ele entrou dentro do templo, correndo e glorificando e adorando a Deus. E aquele homem estava ali há 37 anos. Quantas vezes Jesus passou por aquele homem? Por aquele pedinte. Por que Jesus não curou aquele pedinte? Aquele homem que estava lá, né? E Pedro olha para ele e fala: em nome de Jesus, o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Pega ele pela mão, coloca de pé e a pessoa sai correndo para dentro do templo. Isso aí, irmãos, é fé. Isso não é uma fé comum, é uma fé sobrenatural que Deus dá para pessoas utilizarem aonde? Na obra de Deus. Esses milagres não acontecem nos dias de hoje. Deus mudou? Alguns teólogos dizem que aquilo só aconteceu lá no tempo da igreja primitiva, no primeiro século. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus não muda e que isso aí seguiria até os fins do tempo. Então a palavra de Deus está aí. Então, como é que isso não muda? Por que não acontece no nosso meio hoje com tanta frequência? É uma pergunta que fica para mim e para você responder no nosso pensamento. Será que a gente tem buscado a Deus da maneira correta? Será que a gente tem pedido a Deus esse tipo de coisa? Ou será que as pessoas que têm esse tipo de dom estão usando ele de maneira errada? Né? A gente pega lá quando Naamã foi curado de lepra, lá no livro de 2 Reis, e o Naamã trouxe uma carga de presente, de ouro, de prata, de joia, e Eliseu olhou para ele e falou: não quero nada que você pode levar. Hoje em dia as pessoas vão na igreja e às vezes por causa de milagres as pessoas pedem dinheiro para fazer milagre. Olha, paga X que eu vou orar para você, mas você recebeu de graça. Se recebeu de graça dele. Então, quando a gente trata desse fato de dom de fé, a gente não pode se alienar e achar que as coisas mudaram. Não é que as coisas mudaram, é que nós, como igreja do Senhor, nós não temos nos apercebido, estamos nos tornando ignorantes com relação aos dons espirituais. Dom de fé é para manifestação do poder de Deus e para que as pessoas saibam que a igreja é regida por Deus e pelo Espírito Santo. É para isso. Não é para autogloriar. Hoje eu orei, 3 pessoas saíram andando. Mas quem é que fez o milagre? Foi você que orou ou foi Deus que curou?
E nós, irmãos, muitas vezes é que eu falei, esses dons são perigosíssimos, porque a gente se torna arrogantes, prepotentes, achando que se eu não fizer, se eu não orar, Deus não vai fazer. E a gente tem o leve engano disso, né? Que Deus vai continuar fazendo. Deus só procura pessoas com o coração voltado para essa obra. Existe uma palavra para isso? Existe? Dedicação? Tem que pedir. A pergunta, né, que às vezes a gente ora assim e fala, as pessoas vão orar por doenças. Aqui já tivemos bastante pessoas que foram curadas, né, libertas, enfim, tantas coisas aconteceram aqui nesse lugar. Mas é a nossa fé? É a minha fé? Não, é uma fé em conjunto aqui da igreja, de pessoas orando num só propósito, num só sentido, numa só direção. Agora, o Afonso tem o dom da fé? Não. Porque se eu tivesse o dom da fé, irmão, eu garanto para você que tinha 3.000 pessoas dentro dessa igreja. Porque todos eles estariam atrás de receber alguma coisa. Mas eu não tenho, graças a Deus por isso. Porque eu não quero me sentir culpado por essas pessoas virem para o Evangelho com um propósito diferente do que não é a salvação. Então, eu posso mostrar a sua vida de A a Z? Posso. Deus já me mostrou a vida de gente de A a Z? Já mostrou. E aí? Muda minha coisa na minha vida? Não muda nada, irmão. Se Deus mostra na vida das pessoas, as pessoas mudem e reconheçam que é um Deus que cuida e que zela por elas. Não porque eu vou lá porque hoje tem o irmão da revelação. A igreja as pessoas estão desvirtuando os dons de Deus. Não é para isso que Deus deixou dom na igreja, não. Deus deixou dons para a edificação da igreja e o seu nome ser glorificado através dessas ações, e nós, como dispenseiros de Deus, sermos homens e mulheres usados por Deus para fazer aquilo que Deus apraz. A gente tem centenas de relatos de fé na Bíblia, né? Mas aí eu vou passar aqui para o dom de cura. Quem tem dom de cura aí? Não tem ninguém também? Você precisa de dom de cura para orar para o enfermo? De vez em quando você fala para o irmão, ora por ora. Não tenho dom não. Você não sabe orar? Não sabe? Só falar, Jesus, cura essa alma aqui em nome de Jesus. Deus, cura ele em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que nós, qualquer um de nós aqui, podemos orar em nome de Jesus e a pessoa ser curada. Porque a Bíblia diz lá em Marcos: ide, pregai, profetizai, orai pelos enfermos. Ela não está falando se você tem que ter dom, se você tem que ter cargo, se você tem que ter dinheiro, se tem que ter olho azul, verde, amarelo. Não. Ele está falando para você ir e orar. Mas quando a gente lê aqui em Paulo escreve a uns, né? Vamos voltar lá em 1 Coríntios, capítulo 10, capítulo 12, verso 9. Tem uma curiosidade aqui que muita gente não prestou atenção quando leu. Eu queria compartilhar com vocês nessa noite. De vez em quando a gente acha alguma coisa bem legal na Bíblia. Versículo 2, verso 9. Capítulo 12, verso 9, desculpe. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 9. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito. Oi? Dons de curar. Dons de curar. Aqui você tem uma pegadinha de Cristo aqui. Não é um dom, são vários, é no plural. São dons de curar. Então,
Existia um pregador nos Estados Unidos, muito famoso, nos anos 80, eu não me lembro o nome dele agora, mas depois você coloca lá você vai encontrar a história dele lá na internet, lá no Google. E esse cara, ele tinha o dom de ressuscitar mortos. Tipo assim, não se tem conta de quantos ele ressuscitou nos Estados Unidos. E aí a Bíblia diz que ele, por alguns motivos, se perdeu em alguma situação lá na sua vida. E um dia ele estava indo com a sua esposa e com o seu filho e teve um acidente de carro. Os três ficaram numa situação bem difícil. Ele pegou e pediu para o filho dele, que estava do lado do banco de trás, falou para a mãe dele morrendo. E ele falou: filho, pega a minha mão, coloca em cima da sua mãe. Eu vou morrer, mas Deus vai preservá-lo. E ele orou, ele morreu e a esposa viveu. E aí você fala, era um dom sobrenatural que aquela pessoa tinha. Quando a gente trata de cura aqui no Evangelho, Jesus, ele cura todos os enfermos, né? Inúmeros enfermos. Não se tem lá qual é o tipo de enfermidade que são tratadas. Tem o caso do cego, tem o caso do coxo, do leproso, mas elas são curadas. Agora, quando Paulo trata aqui de dons de cura, é porque essa situação ela vai trazer uma amplitude no ministério dessa pessoa. Então, tipo assim, a mensagem do dom de cura é para moléstia, cura da alma, cura do corpo, cura do espírito. Porque as pessoas acham que só o corpo fica doente. Ah não, eu estou doente, estou com uma gripe aí, eu peguei um resfriado essa semana aí, tá triste. Mas tem pessoas que estão doentes da alma. Tem pessoas que estão doentes do espírito. Quando a gente olha Pedro lá, quando Jesus olha nos olhos de Pedro, Pedro ficou doente da alma. E ele olha e fala, chorou amargamente. Então, quando Jesus encontra Pedro novamente, ele fala: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Tu quer? Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus precisava curar a alma, o espírito de Pedro, que estava batido, quebrantado, falando: a minha vida acabou, o meu ministério acabou, a minha vida acabou. Jesus pega na mão dele e fala assim: Pedro, quando tu te converteste, tu serás uma bênção. Você vai ver Pedro convertido lá em Atos capítulo 2, 3 e 4, pregando e 3, 4 mil pessoas aceitando Jesus, curando enfermos, libertando pessoas, saindo das cadeias, quebrando grilhões. Esse era o Pedro que Jesus tinha, né? Então a gente olha para essa coisa de dons de cura. O dom de cura, ele foi o principal ministério de Cristo aqui na terra. Jesus ensinou muitas coisas? Ensinou, mas foi parte fundamental do ministério de Cristo na terra. Quando você lê lá em Isaías 53, né, você vai ver que o ministério libertava os cativos, curava os enfermos, a enfermidade que está sobre ele, né, o castigo que nos traz a paz. Então Jesus veio com esse propósito de curar as pessoas que estão enfermas, estão doentes. E às vezes a gente está brincando assim: o crente pode ficar doente, o crente vai ficar doente, vai. Isso é uma coisa inerente da nossa vida. Eu lembro que muito tempo atrás eu tinha uma certa enfermidade na perna, e eu orava para as pessoas eram curadas, e eu continuava doente. E eu não entendi até hoje o que isso aconteceu. E aí um dia eu fui no médico, o médico fez um curativo e nunca mais eu tive problema. Então a gente olha assim e fala: mas as pessoas vão, por que as pessoas vão? Porque existe esse dom de cura. O dom de você pegar uma pessoa que está enferma, você orar por ela, né, e ela ser restaurada. Se a gente pegar lá, Jesus fez isso, Paulo, Pedro, Estevão, Filipe, todos esses homens tinham essa capacidade sobrenatural
de fazer com que o nome de Deus fosse glorificado e o ministério de cura de Cristo continue até os dias de hoje. A gente não, às vezes a gente não vê sinais assim, tipo, mas às vezes a gente vê casos, né, no nosso meio aqui, por exemplo, de pessoas que foram curadas, que a gente fala assim, só Deus pode fazer isso. Por quê? Porque a gente tem fé, talvez para alguns tem mais fé do que não, porque alguém tem um dom de cura, glória a Deus por isso que tem esse dom, mas que nós tratamos esse dom para curar os enfermos e para trazer a autoridade que está no nome de Jesus sobre a igreja. Nós não pensamos muitas vezes por que a gente quer o dom de cura. Muitas vezes o dom de cura não serve para mim. Eu tenho, não serve para mim. Porque se servisse Timóteo não tinha problema no estômago, irmão. Porque Paulo curava, até o lenço que Paulo curava. E Paulo fala para Timóteo, toma lá um pouquinho de vinho lá, porque essa gastrite vai te matar. Por que Paulo não curou Timóteo? É uma coisa assim que a gente fala, e Paulo não tinha o dom de cura? Gente, tinha. Mas todo mundo vai ser curado? Não, não vai. Por quê? Deus sabe, eu não sei. E também nem quero perguntar para ele, porque ele não vai me falar. Ele já fala, a minha graça te basta, já está bom demais para o seu caso. Olha que você nem merecia estar aí, né? Todos têm esse dom, não porém todos podem, nem todos têm o dom, mas todos podem orar pelos enfermos, como nós falamos em Marcos, né? Na autoridade do nome de Jesus, Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Porque os dons de curar, se houver fé, os enfermos serão curados. Mateus 21, 22, João 11, 40, que vai contar a história de Lázaro, né? Pode haver cura através da unção, como diz lá em Tiago, capítulo 5, 4, né? Por quê? Porque a Bíblia diz, se tiver algum no nosso meio enfermo, chame os presbíteros da igreja. Gente, outro erro fantástico que nós temos, não é só presbítero que ora para as pessoas ungidas, tá? É o costume que se tem, mas a Bíblia diz que chame os anciões da igreja, homens mais velhos, homens com experiência, homens com intimidade com Deus, que orem pelos enfermos, ungidos. Aí não, só o presbítero ora, e se não tiver presbítero, morre todo mundo. Não, é uma coisa bem lógica. Chame os anciões da igreja. A palavra presbítero significa velho. Viu, José? Velho. É isso, né? Os anciões, aqueles que já estão há mais tempo na caminhada, que já estão há mais dias, né? Então é isso. As três, né? A cura expressa a compaixão divina. Em Mateus capítulo 14, verso 14, vai contar a história da mulher que está lá com a sua filha terrivelmente endemoniada. E ela diz assim, olha, aí ele fala, mas não é bom que dê o pão dos filhos para os cachorrinhos e tal. E a mulher fala, mas Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha da mesa do seu Senhor. E Jesus fala, vai, que a tua fé te salvou. Então, a cura da compaixão de Cristo. Jesus teve compaixão daquela pessoa. Ela compõe o pão da vida, né? Eu tenho compaixão, pão que alimenta, o pão da salvação. Ela faz parte da obra redentora de Cristo, né? Às vezes, as poucas manifestações que temos desse dom nos dias de hoje, por que nós temos tão poucas manifestações? Porque a cura, irmãos, em nome de Jesus, ela acontece, mas o dom de cura é diferente. Aí a gente fala, é porque as pessoas se tornaram incrédulas? Mateus capítulo 13, verso 58. Você tem que ter um pouquinho de fé. Em Efésios 2,8 vai falar a mesma coisa. Em Romanos 8,32 também fala a mesma coisa.
A gente não pode, se você quer ter esse dom de cura na tua vida, você não pode ter incredulidade. É simples o processo. Não existe como. Ou eu quero ter o dom de cura, mas eu sou incrédulo. Então como é que você vai orar para alguém ser curado? Mas a incredulidade, ela está batendo nas portas aí, né, todos os dias da nossa vida. Seja por falsos milagres. Pessoas pagam para a pessoa dizer que está doente e não está. Isso aí descredibiliza o milagre de Cristo quando ele acontece. A pessoa vai lá, recebe o dinheirinho para dizer que está numa cadeira de roda. Aí você fala, isso não existe. Existe. Infelizmente existe. E existe no meio do povo de Deus. São verdadeiros sambalates. Né? Outra coisa que pode nos explicar essa falta dessa manifestação do nosso meio seria o que? A falta de interesse em buscar esse dom. Porque a Bíblia diz: procurar com zelo os melhores dons. É você que tem que procurar. Quando eu paro para pensar, mas eu tenho que procurar, eu tenho que ter interesse. Quando Paulo ele pega Timóteo e fala: Timóteo, não esqueças o dom que está sobre ti, que foi colocado por imposição de mãos pelos presbíteros. Por que Paulo dá essa chamada de atenção em Timóteo? Porque Timóteo tinha esquecido. Porque ele fala isso 2 vezes com Timóteo. Timóteo, não se esqueça do dom que foi colocado na sua vida. Usa ele. Mas às vezes a gente não tem interesse de buscar esse dom. Porque eu falei, pode ser por medo, pode ser por temor, pode ser por N situações. Talvez seja por isso que não aconteça movimentação de cura no meio da igreja, pessoas com dons de cura. Estou falando dons, né, que as pessoas são curadas imediatamente, né? A última frase aqui para nós encerrarmos, irmão. Será que no nosso meio não está faltando temor e adoração? Porque hoje em dia nós estamos andando muito no barulho. Desculpe aí a igreja do Senhor, mas eu tenho que falar. Vivemos de barulho, irmãos. Nós vivemos de poder de Deus. Nós não vivemos de gritaria, nós não vivemos de oba-oba, tira o pé do chão. A gente tem que tirar o pé do pecado. A gente não vive disso, a gente vive do poder de Deus. Enquanto a igreja não tomar posse disso, eu estou buscando avivamento. E que avivamento é esse? Avivamento é a mudança de vida, mudança de atitude, mudança de hábito, sair do pecado e entrar para o caminho da salvação. Porque a Bíblia diz que salvar, Deus salva a todos que chegam até Ele. Todo mundo que se achega a Jesus é salvo, mas Deus procura um adorador. Porque ser salvo, irmão, qualquer um pode ser, mas adorador, Deus está procurando, e está procurando no meio da igreja, adorador. Então será que o meu temor a Deus continua desse jeito? É santidade? Será que está faltando santidade no meio do povo de Deus, para que se manifeste cristalize esse dom na nossa vida, essas manifestações de Deus no meio do povo de Deus? Porque nós, irmãos, nós achamos muito fácil. Eu vou orar e Deus vai fazer, e Deus vai falar. Será? Eu estava brincando com o pessoal da escola dominical domingo aqui, eu falei para eles, se você ler a história do centurião romano lá de Lucas, e ele fala: olha, desce, Senhor, não precisa nem vir na minha casa, manda uma palavra, eu sei que é palavra, eu sei que é autoridade espiritual. Senhor, eu tenho homens na minha casa, eu mando ele vai, eu mando ele fica, e se eu falar para ele, ele vai. Então só fala só uma palavra e meu servo será curado. Aí todo mundo pega esse cara, você tem que ter a fé do centurião romano. Não, irmão, você tem que ter a fé do centurião romano, você tem que ter as obras do centurião romano, você tem que ter o amor do centurião romano. Porque se você pega lá em Lucas, ele diz: olha, esse homem é bom, ele construiu a sinagoga para nós. Esse homem amava o seu servo. E esse homem adorava a Deus.
Por isso que aconteceu o milagre na vida dele. A gente não existe colheita aleatória na nossa vida, não, irmão. Não existe, como o pastor fala, varinha do pilim-pim, não. Você balança aqui e já pronto, está resolvido o problema. Não existe. Existe uma consagração, existe um preparo, existe uma adoração, existe um louvor, existe um cântico, existe santidade. Deus exige isso da igreja. E aqueles que querem ter dons espirituais de poder têm que se enquadrar nessa palavra. Porque de barulho, irmão, o mundo está cheio. De palavras vazias, o mundo está cheio. Graças a Deus que esse ano que passou, nós tivemos aqui muitas pessoas que receberam milagres do Senhor através da oração dessa igreja, deste povo aqui, né? Pessoas que tiveram Covid sobreviveram, pessoas que tiveram acidentes de moto sobreviveram, pessoas que fizeram cirurgia sobreviveram. Tivemos aqui umas centenas de milagres nessa casa de oração. Nós somos bons? Não, Deus é bom. Mas nós temos que manter esse padrão. Se eu quero ser um vaso de Deus, se eu quero ser um instrumento de Deus, eu quero ter fé, eu quero ter o dom de fé, eu quero ter o dom de curar. Então, irmão, nós temos que ter o dom de nos alinhar com Deus também. Que eu me alinho com Deus. Quando eu tenho alinhamento com Deus, essas coisas vêm. Você quer? Aí Deus distribui a cada um segundo a necessidade da igreja. Não sou eu que vou distribuir. Eu gostei de você, irmão, vou te dar o dom de cura. Não vai ser assim. Deus vai olhar e falar: eu gostei de você, você vai ter o dom de cura. De repente é aquele que ninguém nem liga. Fala: esse aqui é o pobre irmãozinho que fica sentado no fundo da igreja, não fala nada. E Deus fala: mas eu vou usar ele. É ele que eu vou usar. Eu e o pastor eu vou usar para pregar. É Deus que faz todas as coisas. Vamos parar de achar que nós podemos mandar em Deus e deixar Deus fazer a nossa vida. Nós nos aproximamos de Deus, como diz a palavra de Deus: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Eu só tenho compromisso com aquele que tem compromisso comigo. Isso é Bíblia. Eu sei que ninguém gosta muito dessas palavras, mas o de ensino é para isso, é para a gente se tornar servos de Deus que vá para o céu, que vamos caminhando para o céu. Eu até brinquei com os irmãos aqui um dia desse aqui na escola, eu falei para eles, já tem uns pessoal que anda cantando as musiquinhas, tem até um corinho que diz, né? Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impede a mim. Caminhando eu vou para Canaã. Eu falei lá do Pereira. Não é para o novo, não é para Canaã aqui. Está caminhando para Canaã, mas é aqui. De lá não. De lá, se você não vai, eu vou te ajudar o máximo que eu puder para você ir junto comigo. Se você não vai, não impede a mim, fica meio estranho, né? Crente maldoso, raivoso, nós somos, não é, irmão? Não. Se você não vai, eu vou te ajudar aí. Vamos aí, meu filho, ajuda aí, vou dar água, você vai caminhar junto comigo, né? Não é que não impede a mim, senão você se torna um estorvo, amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos para casa? Irmãos, ficou alguma dúvida sobre esse assunto? É sério, eu gosto de perguntar, porque às vezes a gente cansa. As pessoas, falou, às vezes a gente não entende. Mas, se você tem o desejo de obter esses dons de Deus, busque em Deus, e Ele vai dar, segundo o desejo do seu coração. Eu não quero, então busque outro. Não tem problema. Ninguém está falando para você buscar dom de cura aqui, nem de... Tem lá, tem uma meia dúzia lá, você pode escolher. Profetizar, palavra de ciência, palavra de sabedoria, um monte lá. Pregar. Se quiser ser professor de escola bíblica, estamos aceitando. Tem vagas abertas. Sempre. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço de novo por esse dia. Obrigado pela tua presença, pela tua graça, pelo teu amor. Pai, cuida, Senhor, de cada vida que está aqui. Senhor, nós estamos falando de dons espirituais. E esses dons, ó Pai, venham prosperar e frutificar nessa casa de oração. Que vidas possam receber e ser cheios da tua presença e da tua glória. Espírito Santo de Deus, abençoa cada vida que está aqui nessa noite. Leva-os, ó Pai, para uma noite de paz, de segurança, um resto de semana abençoado. Prepara tudo, Senhor, para as suas atividades. Prepara para a festividade, Senhor. Prepara, Senhor, para o cântico, os cânticos, os louvores, as pregações.
Que não haja, Senhor, empecilho algum nessa obra. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos que creem, digam amém. Deus abençoe.